Olá, bem-vindos ao podcast Vitrine de Líderes. Mais uma vez eu quero agradecer a presença aqui dos meus convidados, que eu já vou apresentar a eles, e agradecer a presença de você que está em casa nos assistindo, tá? Hoje é um assunto bem diferente, um pouco polêmico, né? A gente quer quebrar um pouco dessa polêmica que tem em torno desse assunto, porque eu acredito que no final desse podcast nós vamos ajudar muitas pessoas. Então vamos lá. Hoje o podcast Vitrine de Líderes, ele vai tratar de um assunto, de um medicamento que, olha só o que eu anotei. Ele trata Alzheimer, ansiedade, artrite, autismo, câncer, compulsão alimentar, depressão, distúrbios do sono, insônia, dores crônicas, enxaqueca, epilepsia, esclerose múltipla, medicina esportiva, estresse e fibromialgia, Parkinson, síndrome de demências, TDAH e etc. Etc, a gente vai descobrir aqui o que é esse etc, porque tem muita coisa e eu quero saber tudo hoje dos meus convidados. Esses convidados, hoje, a nossa dinâmica é o seguinte: eu trouxe um médico para falar da parte do consultório, a parte do dia a dia do consultório, e um especialista da indústria farmacêutica que vai falar do mercado, né? Então vai trazer toda essa experiência para a gente. Qual é esse tratamento? O uso e o tratamento dos canabidióis, tá? Vamos lá, eu quero agradecer a presença do Dr. Lucas Oliveira, né? Ele é médico, nutrólogo, endocrinologista, né? E está na linha de frente aí, aplicando esse medicamento para os seus pacientes. Muito obrigado, doutor, Eu que agradeço. pela presença. E o outro é meu amigo, Igor Aquiles Chaves, né? Satisfação. O Igor, ele é diretor comercial no Grupo Canal, né? E ele vai nos trazer a visão da indústria. Quero agradecer a todos a presença aí. E começar com o doutor. Doutor, para logo de cara, o que são os canabidióis? Legal, bacana. Então, os canabidióis, né, da forma como a gente mais conhece, eles são substâncias presentes na cannabis, né. Eh, e o interessante é entender que, essas substâncias em específico, né, as 2 mais conhecidas a gente chama de canabidióis maiores, que seria o CBD e o THC, não são só. A gente tem mais de 200 tipos de canabidióis, né. Uhum. E a junção deles faz o que a gente chama de efeito entourage, que vai ter diversos efeitos terapêuticos, e é por isso, né, os detratores aí do canabidiol dizem que: "Ah, quem prescreve canabidiol acha que isso é panaceia", mas a verdade é que a gente tem receptores endocannabinoides, né, no corpo todo, então serve para diversas doenças. Então, os endocannabinoides já estão no nosso corpo. E isso, sabe como eles foram descobertos, Vitor? Hum. Isso é muito interessante. O pesquisador que estava fazendo esse estudo, ele foi identificar onde a molécula de THC se ligava para ter o efeito dela. E ele viu um receptor. A gente não faz receptor para algo que é exógeno, a gente só faz receptor para algo que é endógeno, né. Uhum. E aí, ele foi atrás de uma substância, a mais famosa é a anandamida. A anandamida é uma substância que o nosso corpo produz e que tem um efeito nos receptores canabidióis, né. Esses mesmos receptores são os que o THC, o CBD vão usar. São 2 basicamente, a gente tem subtipos, mas é o CBD1 e o CB2. Uhum. Especificamente nesse estudo, foi a primeira vez que se identificou o CB1, que é esse primeiro receptor, onde agem os nossos canabidióis internos, né, a anandamina é um exemplo, como também os exógenos, seja de forma terapêutica ou de forma recreativa, enfim, né. Entendi. Então, só para entender, para a pessoa de casa entender. Vamos lá. Nós temos endocannabidióides no nosso corpo, Perfeito. né? E existe também na natureza os canabinoides, canabidióides, Uhum. né? Então, quando falta esses no nosso corpo, é que a gente pode suprir com os canabinoides, é isso? Que aí que faz essa ligação, é como se um copo esvaziasse, a gente enchesse ele com outro, é mais ou menos isso? É um bom pensamento, sabe. E existe sim hoje, começando a ser descrito uma patologia onde as pessoas têm uma falta de endocannabinoides, Uhum. né, mas não é bem isso. Hã. Uma das coisas que os receptores canabidióis fazem é modulação. Então, Ah, tá. imagina que eu tenho uma atividade neuronal que está exacerbada. Um bom exemplo,
epilepsia, Uhum. né. Se eu entro com canabidiol, né, o CBD, por exemplo, eu posso fazer uma modulação disso. Então, na prática, não havia uma falta antes, Ah, tá. mas o uso exógeno faz uma modulação daquela atividade, gerando bem-estar e o efeito terapêutico que a gente está buscando. E assim, como eu vejo, na indústria, inclusive eu quero passar a palavra para o Igor também, eu vejo um remédio na farmácia, ele trata uma, 2 doenças no máximo. Por que que a gente vê que o canabidiol, ele trata tantas, doenças assim? Aí então o Igor aqui para me ajudar, né, e a indústria vem pesquisando e assessorando muito a gente nisso, mas é o que eu falei sobre esses receptores, né. Depois de identificado o CB1 e o CB2, nós vamos tentar identificar onde ele estava. E hoje não existe um tecido humano onde a gente não achou a presença do CB1 ou do CB2 ou dos 2. Então, basicamente, a gente tem esse receptor no corpo inteiro. E é por isso que essa droga é tão multifacetada e pode ajudar tantas pessoas. Igor, me fala um pouco da indústria do canabidiol. Como é que está hoje, essa indústria? Tá em crescimento? Como é que está essa indústria hoje? Legal. Primeiro, assim, obrigado pelo convite, obrigado pela participação aí junto com o Dr. Lucas, peça fundamental aí, no tratamento de cannabis, né, uma pessoa que já traz uma bagagem muito legal. É importantíssimo o tema, Vitor, que é a quebra do paradigma, né, emendando uma resposta na outra. Na segunda pergunta que você fez para o doutor Lucas sobre as indicações, né, do canabidiol. "Ah, mas na farmácia tem uma medicação que são para 2, 3 e o Uhum, canabidiol é para várias outras". Vamos lá atrás. Eh, Hoje a gente sofre um preconceito, né, por conta de nós mesmos. Eu, como indústria farmacêutica, me coloco como culpado, uhum, tá. As Big Pharmas, as grandes multinacionais, elas não investiram, né, no que é mais caro da indústria farmacêutica, que é o estudo, uhum. né, multicêntrico, né, um head to head, enfim. Então hoje tudo que a gente se encontra do canabidiol é com um N pouco expressivo quando a gente compara aos medicamentos tradicionais, Hã. ok, e um número de estudo menor, ou seja, menos paciente e menos estudos. Porém, ele vem mostrando eficaz não só no on-label, né, no que está em bula, quanto no off-label. Uhum. A gente vê muito hoje, médicos que paciente em fase terminal, entendeu, que já tentou tudo, entendeu. Todas as terapias que estão em bula, estão nos guidelines, né, tudo publicado no PubMed, que é FDA, que é EMEA, né, Uhum, aprovaram e não conseguiram aquele resultado esperado, uhum, e entrando com canabidiol, então, e obtendo um resultado, uma qualidade de vida melhor ou um final melhor para aquela pessoa. Então, realmente o canabidiol ele vem estressando a medicina e a indústria farmacêutica quanto a isso, porque todos os dias a gente, encontra um relato, uma prática clínica, não um estudo, tá, uhum. mas um relato, uma prática clínica que a gente conseguiu levar uma condição melhor para os pacientes. Sobre o mercado hoje, de cannabis é o mercado que mais cresce na hora que a gente engloba, todos os mercados a nível nacional, Brasil, tá. Uhum. Porém, tem o reconhecimento do amadorismo ainda nesse mercado, né, e isso nos traz oportunidade, pensando no business, né, Uhum. e tem um crescimento aí nos próximos 10 anos, uma curva de ascendência muito expressiva. O nosso papel aqui é esclarecer isso que a gente está fazendo e levar isso ao maior número de pacientes possíveis aí, para apesar do business, nós temos a consciência que é trazer a melhor qualidade de vida e sempre colocando o paciente no centro. Uhum. É isso. Agora, quero fazer essa ponte entre os 2 também, para entender, beleza, tô vendo esse podcast hoje, eu sou um paciente, me identifico aqui com uma dessas
dessas doenças aqui, né? Vamos supor que eu tenho fibromialgia, por exemplo, e eu quero fazer o tratamento. Qual é o caminho que eu tenho hoje a seguir? Primeiro procuro o médico, primeiro procuro a indústria. Qual que é o caminho hoje? Sempre o médico O primeiro. médico primeiro. A indústria ela nunca pode intervir diretamente no paciente. Ela pode. Hoje existem canais, portais, tá, que fazem essa integração, né? Esse paciente que está perdido, né? E eles fazem captações de lead, ou então o paciente acessou aquela plataforma, mas por lei, né? E a indústria ética é induzido sempre a um médico, e o médico, depois da consulta, né, toda avaliação, ele vai discernir se há necessidade do tratamento ou não, certo? Ótimo. Não, perfeito. Eu acho que é isso aí. Até agradecer aqui a presença do Igor, né? E obrigado pelo convite para a gente esclarecer isso, porque é muito importante, assim. A gente vê, às vezes, né, prescrições feitas pela tia, né? E as pessoas procurando a indústria primeiro, mas é preciso uma avaliação médica, até porque, como qualquer remédio, existem indicações, existem diversas fórmulas, concentrações Uhum. e existem contraindicações também, Uhum. né? Então, um médico capacitado vai poder, sabe, fazer essa análise e fazer uma boa prescrição. E a partir daí, isso é algo muito importante. eh, o Igor tocou num ponto que eu acho que foi fundamental, assim. A coisa tá mudando, a gente vê a indústria de produção de óleo de cannabis melhorando cada vez mais, não só o óleo, né, outras formas, mas ao contrário das Big Pharmas, ela é uma indústria muito nova. Isso. Então ela tá passando por um processo de profissionalismo, né, e à medida que ela cresce como indústria, cresce também as evidências, né. Só que existe ainda produto de muita qualidade, desculpa, de uma qualidade muito duvidosa, Uhum. né. Existe sim o óleo de cannabis feito no quintal, e existe produto que está na farmácia e que tem baixa concentração, né. Uhum. Então, é um tipo de indicação que o médico ele tem lá as marcas de confiança e que o paciente deveria respeitar esse tipo de Entendo, indicação, entendo. porque é diferente da gente pensar, por exemplo, num remédio já muito bem estabelecido e que o paciente pode optar, talvez, por um genérico ou por uma marca secundária. Sim. No óleo de cannabis, eh, esse tipo de relação de confiança, ela é muito importante. E eu vejo que quando ela não é seguida, a tendência do tratamento é não dar errado, o paciente usar subdoses, ou ele largar o tratamento, Entendi. né. Então eu acho importante esse bate-bola aqui. Entendi. E o Igor falou também do amadorismo, né, que existe dentro desse mercado. Mas o Igor, ele não é qualquer pessoa, né, eu não trouxe qualquer um aqui, eu trouxe um cara potente na indústria, né. O Igor, eu estava conversando com ele antes, ele representa, né, Igor, uma empresa que faz importação da Suíça, né, Igor. Exatamente. E pela União Europeia, tudo por ser um medicamento importado, deve existir uma série de regras a se cumprir muito maior do que a nossa aqui, né, Igor? Como é Com que é esse certeza. Eu acho que, emendando aqui o que o doutor Lucas falou e respondendo a sua pergunta, é uma operação sim amadora, a gente aprende todos os dias. Uhum. A gente sim, tem uma marca da Suíça, que é muito bem estabelecida. Lá, as regras e normas são de alto crivo, né, que possibilitam um maior grau de concentração e nos torna cada vez mais competitivo farmacoeconomicamente. Por estar mais concentrado, vai usar menos gotas, meu frasco vai durar mais, mas eu não vim aqui para vender o jabá. Não, claro. Eu vim aqui para conscientizar. E é importante, mesmo com essa operação sendo um pouco amadora ainda, a gente cuidar de todo esse ecossistema que envolve o tratamento do paciente, né, colocando sempre o paciente ali no centro da operação, mas acompanhando a dose ideal, fazendo a intermediação entre o CRM e o paciente, um profissional da área de saúde acompanhando, o desempenho esperado tanto pelo médico quanto para o paciente,
entende? Dar todo o suporte, fazer muito mais do que uma venda, entendeu? Uhum. Mas dar todo o suporte para essa área que ainda é um pouco carente, Certo. entendeu? E eu entendo o apelo do Lucas na hora que ele fala no grau de confiança, até comparando as medicações mais tradicionais, né? Uhum. E sim, existem qualidades, óleos e óleos, e sigo a orientação sempre do CRM, porque você confiou nele para sentar naquela cadeira e se tratar, né. Então, confie na indicação dele, ele sabe o que é melhor para o paciente. O doutor, uma dúvida de pessoal de casa também, o Igor tá falando do óleo, é um óleo, é um óleo, como que eu uso desse óleo? Ah, bacana. A forma mais conhecida é o óleo, mas Uhum. hoje a gente tem, gomes, né, que são aquelas gomas de mascar, Uhum. temos, géis, temos roll-ons para atleta, então tem várias formas. O bom da cannabis é que ela é extremamente versátil, Uhum. né. Mas a forma mais conhecida é o óleo. Normalmente é usado em gotas, né, e você vai titulando essa dosagem Uhum. através das gotas, de acordo com a resposta do paciente, ou da patologia, ou da É a concentração. gotinha na boca mesmo. Isso, na boca. Pode ser misturado? Pode, né, Uhum. mas aí vem uma outra questão também, a gente tem tipos diferentes de óleo. Um broad spectrum, dependendo de como ele foi feito, ele pode ter um gosto mais de planta, então alguns pacientes não toleram tanto. Uhum. Então a gente também pode fazer essa modulação. Um óleo de qualidade, né, e aí não é porque o Igor tá aqui não, eu gosto muito do óleo do canal, eu prescrevo ele com muita frequência, porque, eh, são o negócio começa lá na ponta, sabe, Uhum. Lico? Eh a planta, ela é uma planta que tira as impurezas do ambiente. Então ela não pode ser plantada em qualquer lugar, É. ela não pode usar pesticida, o terroir onde ela tá, né, o negócio é tão sofisticado quanto as melhores plantações de vinho. Uhum. Então esse produto, ele tem que ser muito bem feito da ponta até chegar na boca do meu paciente. Ótimo. Então, dentro desse contexto, aí você tem uma segurança. "Ah, não, eu sei que eu estou prescrevendo esse óleo, ele é o perfil do meu paciente, ele não vai ter problema com retrogosto, ele não vai ter problema com intoxicação com metal pesado, e o principal, eu vou atingir o efeito terapêutico que eu estou buscando". Ótimo, maravilha. E também o óleo, vai até para criança, né, porque tem as crianças autistas, né, Sim, que também faz o uso, né. Aí a questão do gosto para criança muito é muito importante você ter essa importante. versatilidade, porque nós estamos falando, né, não tem uma faixa etária específica, Aham. né. Existem algumas limitações, por exemplo, não é que o THC é proibido para crianças, mas a gente evita. Agora em casos, por exemplo, refratários de epilepsia, pode ser usado. Claro. E aí como é que a gente vai fazer? Isso tem que ser um produto palatável, nós estamos falando de uma criança. Sim, sim. Não, legal. E me conta um resultado legal seu, uma história sua de consultório, que um paciente que talvez tinha resistência de usar e que hoje tem um resultado legal. Conta uma história pra gente aí bacana. Cara, sim, são muitas, Imagino. mas eu acho que a principal e as que são mais tocantes, né, não é um paciente, são as histórias de Parkinson, sabe. Hum. Eh, a gente sabe que o Parkinson é uma doença evolutiva, que hoje, por mais que a medicina está avançando, a gente consegue refrear o avanço, mas não impedir, né. Então chega em momentos onde o paciente está muito rígido, ele está com muita dificuldade de locomoção, Uhum. e aquilo tira a qualidade de vida dele em todos os aspectos, né. Acredito que a maioria de nós que está vendo esse podcast acordou hoje, levantou bem, se movimentou e nem pensou o quão é importante se movimentar. Sim, O paciente de Parkinson, ele pensa nisso todos os minutos, porque ele está limitado. imagino, para se alimentar, tudo é difícil, né. Exato, como que é a beleza de você pegar uma colher e poder comer o que você quiser, É né. verdade. A gente não valoriza isso, mas ele valoriza, É. porque ele não tem isso mais. E quando você entra com óleo, faz os ajustes, né, e ele volta falando assim: "Doutor, eu parei de tremer, eu tô comendo sozinho de novo, eu já tô indo no banheiro de novo, eu parei de cair". Isso não tem preço, cara, É. não tem preço. E uma coisa importante, né, assim, você falou de preconceito.
E quem é o perfil desse paciente, né? O Parkinson ele pode atingir todas as idades, mas é mais comum nós estamos falando da pessoa que tem uma idade mais avançada, Uhum. né? Esse paciente ele foi criado numa outra época, né? É, Onde a gente pensava, onde a ideia, né, do combate às drogas, etc., era muito importante. claro. Então, já aconteceu de eu tentar prescrever e falar e precisar de 3, 4 consultas para falar: "Ó, vai ser legal, vamos lá, eu tô com você. Isso não é uma droga", né. Uhum. Até ele entender, aceitar e depois, assim, não ficar sem mais, sabe. Ah, imagino. Igor também acredito deve ter algum exemplo aí de feedback de cliente, né, Igor? Cara, isso aí é para mim, o que é mais gratificante nessa operação. Eu amo o que eu faço, né, faço isso há mais de 20 anos na indústria farmacêutica, que é dar o acesso a um tratamento para o paciente. Diferente das outras operações durante, a maioria desses anos, eu sempre defendi ou equipe minha, era instruída e treinada para defender um dado, né, que a gente falou anteriormente, um dado do estudo, um N ali, robusto, né, e não tínhamos contato nenhum com o paciente, nem Uhum. com aquele que participou do estudo, muito menos com aquele que estava se consultando e tratando com o médico. Poucas vezes um relato um feedback de um médico, a gente sabia que o médico tinha gostado da sua medicação quando ele tinha uma demanda maior daquele medicamento para o tratamento, mas aqui é tudo diferente. Aqui também me impressionou muito é de arrepiar e emocionar o que eu vejo. Eu vi idoso de 80 anos voltar a andar depois de 1 ano. Olha. Eu vi um autista não verbal até 12 anos de idade, esse impactou muito, falar "mãe" pela primeira vez, né. Eu vi um paciente com ela, né, que é uma doença que totalmente degenerativa, todos sabem qual o final dela, e um relato da esposa: "Você voltou ô Igor, você voltou com a comunicação com o amor da minha vida", entendeu. Então ele voltou a mexer, Trabalhar com isso deve ser uma é beleza. é incrível. Eu vi minha tia, entendeu, amarrada já, com esclerose, Alzheimer, e depois de 1 mês ela gravar um vídeo para a família no Natal. É, foi muita coisa bacana, Imagino. e eu entendo também o desafio, que o doutor Lucas coloca ali no convencimento, né. Pensa aí, o Lucas como médico, né, ele se formou, faz também o que ama, e ter que convencer em 3, 4 consultas, né, Uhum. que aquilo vai ser bom. É. Não é todo mundo que tem a disposição Não, é tudo de fazer isso, né. tá. Existem medicações tradicionais, mas que não estão entregando também Uhum. o que, a proposta do canabidiol vem entregando e sempre com algo mais, sempre com o que eu digo, uma surpresa boa. Uhum. E esse tratamento, na maioria das vezes, Vitor, ele não envolve só o paciente, ele impacta naquele ciclo familiar inteiro. Então pensa num paciente com Alzheimer, entendeu? Eu já trabalhei com Alzheimer durante uma época na minha vida. O índice de depressão de cuidador é, assim, altíssimo. Então tem que tratar o paciente do Alzheimer, tem que tratar a depressão de quem cuida. Uhum. O paciente não sente nada. Ele do Alzheimer não sente. Quem sente é quem está ali É. escutando e vendo. Então, assim, é muito gratificante. Eu uso desses relatos para tentar impactar a vida das pessoas, tentar incomodar, e aquelas que já tentaram de tudo, se dê a oportunidade, né, para tentar Uhum. mais um tratamento aí, né. É. Nossa, eu até enxugo de lágrima aqui, eu sou emotivo, cara. Interessante isso que o Igor tá falando, assim, né, porque a questão dos estudos, mas de fato as coisas têm mudado. Eu não sei se você viu, saiu um estudo grande agora no final de 24, mostrando exatamente isso que o Igor tá falando. É um tratamento, é um estudo, né, duplo cego com N expressivo para pacientes de Alzheimer, e esse estudo teve um recorte interessante, que ele pegou os cuidadores também. Ótimo. E ele mostra exatamente essa melhora na qualidade de vida e no humor do cuidador. Sim. Porque, na verdade,
né, e aí isso vem do que eu optei por seguir, né, apesar das meus estudos, minhas especialidades, eu optei pela medicina integrativa por entender que esse é o melhor jeito de você enxergar um ser humano, corpo, mente e alma, né. Uhum. Quando uma pessoa adoece, uma casa adoece, uma comunidade É um adoece. ecossistema em torno Exato. do paciente. Nós não somos ilhas, né, Uhum. nós convivemos como um ecossistema e isso é muito impactante em doenças degenerativas principalmente. Imagino. Ó, gente, agora eu quero fazer uma consulta com o doutor aqui, eu quero aproveitar que eu tô com endocrinologista e nutrólogo e eu quero aproveitar e fazer minha consulta. Vamos lá, doutor? Minha dúvida. Dá pra ver, gente, a dúvida que eu vou fazer aqui agora, vocês vão ver que ela é real. Como é que esse medicamento pode me ajudar com a compulsão alimentar, doutor? Que bacana, uma ótima pergunta. Não que, né, não dê pra ver. Ó, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender, né, dentro do que eu acabei de falar, eu tenho que seguir aí, é entender essa compulsão, né, Uhum. de onde vem isso. Mas de uma forma mais resumida, né, eh, hoje a gente sabe que o CBD, ele tem um efeito importante em combater a ansiedade, que pode ser um grande gatilho para o comportamento alimentar de retribuição, né, Sim. o hedônico. E a gente tem uma nova molécula hoje no mercado que é o VTHC. Hum. O pessoal, né, que sabe aí, tem muita piadinha sobre isso da parte do uso recreativo, né, Hum. sabe da famosa larica, né. É. Então eu fumo baseado e tenho uma larica. Isso é porque o THC tem um efeito sobre os receptores de fome e pode gerar um aumento do apetite. O VTHC é uma molécula, que é uma mudança do THC, que tem um efeito exatamente contrário. Então, já está saindo estudos relevantes mostrando do uso do VTHC no tratamento do emagrecimento, Olha. tanto como principal medicação, quanto também no ajuste, por exemplo, ou desmame das famosas canetinhas de GLP-1, né. Então uma nova abordagem, um novo horizonte que se abre, mais um, né, para o uso da cannabis, na questão de peso, compulsão alimentar, comportamento hedônico. Até porque hoje em dia tá na moda a tal da canetinha bariátrica, canetinha e tudo mais. Só que a canetinha também a gente vê muitos relatos de pessoa que faz o uso, mas volta tudo depois. Parou de usar, voltou, né. E a gente tem que entender isso, sabe, Vitor? O que que a caneta faz? Ela diminui um comportamento, Uhum. que era um comportamento nocivo. Se ela for embora e o comportamento continuar, você não engordou por causa do efeito rebote da canetinha, você engordou por causa do comportamento, Verdade, né. verdade. Então, o recurso, ele é bom, mas ele não é o suficiente, a gente Entendi. tem que trabalhar com mudança de hábitos e etcétera. Uhum. E se existir um fundo de compulsão, tá aí uma boa associação, por que não entrar com o VTHC ou o CBD nesse sentido de controlar o humor, controlar o apetite que é hedônico para poder fazer esse desmame. Maravilha. E agora entrando na questão, a deve ser uma dúvida que deve receber direto, né. O canabidiol, ele causa dependência? Uma ótima pergunta, né. Eh, a resposta categórica é não, tudo bem? Mesmo substâncias à base de THC, a gente sabe que o THC não tem problema para desmamar. É uma coisa que até muito pouco tempo atrás, eu como médico tinha essa questão, Uhum. mas os novos estudos vêm mostrando e a prática clínica vem mostrando também. Eu já tirei medicamentos com THC de pacientes, né, sem problema nenhum, não tem aquele problema que a gente tem com Zolpidem, benzodiazepínicos, né. Uhum. Então, como não é um uso recreativo, é uma medicação de dosagem titulada, você consegue tirar tranquilamente. Esse efeito, psicotrópico, né, que é do uso recreativo, Uhum. ele é em dosagens muito maiores. Pra gente pensar nisso no uso do óleo, você estaria falando de uma dosagem muito, muito alta, Sim. que é praticamente muito difícil de acontecer na prática, sabe. É. Deixa eu Vamos lá. fazer uma pergunta aqui, Vai lá, meu amigo. Eh, essa pergunta que o Vitor acabou de fazer, ela é para todos e todos os dias na hora que a gente vai falar do tema, Sim. né. Você já recebeu alguma pergunta ou recebe com tanta frequência igual o da cannabis, para dependência no uso de Ritalina?
Nunca. Cannabis é uma coisa que não me dá esse problema. Ritalina dá. Pois é. E a Benzodiazepina também. Pois é, é. E a Ritalina, ela tem vários e milhões de estudos. E ela vende muito, não é pouco. E ela vem de um derivado, que é a folha da cocaína, Sim. entende? Então, assim, estigma e preconceito, que eu quero dizer, entendeu? Então, somos parte culpado da indústria farmacêutica por esse trabalho que você tem com seus pacientes também, mas eu acho importante citar também outras drogas, né? Drogas listas, drogas estudadas e que atendem aos padrões, né, das agências reguladoras de todos os países aí, Vem de Big Pharma? que vem de Big Pharma para gerar, né, esse preconceito em volta da cannabis. Eu imagino, porque tem vários opioides, né, e famosos no mercado que o pessoal, às vezes a pessoa tá de casa aí, toma e não sabe. Não, vocês já assistiram aquele filme, que mostra o resultado do Zolpidem? Eu ia falar isso. Gente, Zolpidem, tem paciente, eu já vi relatos de paciente que entrou dentro do carro, entendeu? Foi na casa de outra pessoa, voltou, acordou e não lembra de nada, compras, entendeu? Compras pela internet, compras por telefone, relacionamentos que terminam, Exato, diversas coisas. exato. Imagina, você dormiu casado, acorda separado Nem sabe. e não sabe que separou, entendeu? Dá um rolê no bar de pijama. Não, pois é, e isso vai começar a virar desculpa. Não, eu estava usando Zolpidem. E assim, não existe o preconceito com Zolpidem. E a gente vê hoje, entendeu? Pacientes que são dependentes de Zolpidem, que usam o Zolpidem há muitos anos, fazendo uso da cannabis e tendo a regulação do ciclo circadiano do sono em todos os estágios, entendeu? E obtendo efetividade no tratamento com muito menos efeito colateral. E fora isso que a gente está falando, que são os efeitos que a droga causa, que a gente consegue ver, quem está ao redor vai ver e sentir, tem aqueles efeitos que estão dentro do organismo, entendeu? Que não é visto, entendeu? O tanto que se poupa ao usar o cannabis ao invés de outras medicações. Sim, eu acho muito interessante isso que vocês dois levantaram, porque vocês levantaram 2 medicações que são, assim, cirúrgicas aí. A gente tá perguntando se a cannabis é difícil de estirar, né. É muito fácil, não tem vício, e ela ajuda as que têm vício, porque eu já usei muito óleo de cannabis para tirar Zolpidem, para tirar clonazepam, e nos Estados Unidos, não sei se vocês acompanham, não é uma realidade tão nossa, a gente tem uma verdadeira epidemia de vício em opioides, né. Começou com a oxicodona e hoje o negócio descambou, tem pessoas morrendo, famosos morrendo por causa disso, né. E já tem estudos mostrando que é uma ótima alternativa o uso do óleo de cannabis para tirar esse vício. E nós estamos falando, sabe de quantos por cento? De 74% da população brasileira sofre de insônia. 74%. Imagina qual que é o número que não faz o uso de opioide, entendeu? Gente, É muita gente. Eu já trabalhei, né, num posto de saúde, já trabalhei no SUS por muito tempo e era responsável por uma equipe de saúde de família numa periferia aqui em Belo Horizonte. E a medicação mais prescrita por todas as equipes, inclusive pela minha, né, era um benzodiazepínico. Olha só. Eu tenho um estudo de conclusão de curso na minha faculdade há um tempão atrás, né, onde eu fiz essa análise junto com os meus colegas e a gente viu, assim, que os benzodiazepínicos, eles são muito bem aceitos, não há preconceito, né, prescreve-se a torto e direito, são uma das medicações mais prescritas no Brasil hoje, com diversos problemas. Piora do sono, né, você usa para ter sono, mas no final das contas você tá acabando com o seu ciclo e com o funcionamento, a arquitetura do sono que a gente fala, né. Piora da memória, perda de massa, problemas hepáticos, então assim, não é uma medicação inofensiva, né. fora aquela ressaca que a gente acorda. Exato, aquilo ali é igual álcool, né, essa é a verdade. E ninguém pergunta isso, né. Então assim, pra gente quebrar esse paradigma, nós estamos falando de uma coisa que é muito mais segura. Não existe na literatura, tá, nem com uso recreativo, ninguém que morreu
por excesso de canabidiol. Mas sabe o que é interessante na hora que você fala, doutor Lucas, o tanto que é seguro, né? Eu tenho certeza que um dia o cannabis foi uma insegurança para você, Sim, né? é um processo, né, até para o Exato. prescritor, né. Exato. E você se desafiou lá atrás, né? E eu sou filho de médico, e eu lembro da minha mãe falando sem nenhum tipo de desvalorização pelo CRM, porque 20 anos da minha carreira, eu estou lado a lado, trabalhando em parceria com ele, levando o bom medicamento e ele processando aquela receita. Eu lembro que minha mãe falava assim: "Igor, eu sou uma cozinheira, e a indústria vem com os ingredientes. A receita perfeita quem faz sou eu, é a prática clínica. Então, por isso é sim um médico de ponta na hora que a gente fala de todo o cuidado do paciente, né, na medicina que ele se propôs, e sempre estar avaliando o que a indústria traz de novo. Mas se a indústria está trabalhando, está investindo, né, numa droga, o que ela vem fazendo é tentando limpar cada vez mais as drogas, tentando limpar o tratamento, diminuir os efeitos colaterais, né. Então assim, não precisa de ser o último, né, mas vai ser inevitável. Hoje a gente está falando de 7 anos de aprovação no país e 470.000 pacientes tratados. O potencial, entendeu? Quando a gente inclui as indicações de bula, são de 6,9 milhões de brasileiros. Então, se eu fizer uma jogadinha, uma conta de padaria, não tem o número de médicos para prescrever sobre uma demanda que teremos. E essa demanda, ela não foi criada pela indústria, ela foi criada por 3 itens: a mão, a caneta e um papel. E as pessoas, os médicos que se desafiaram a se atualizar, Entendi, a oferecer o algo mais ali, um algo melhor para o paciente, entendi. entende? Eu acho também que muito é o preconceito. O preconceito que eu noto é geral, né, da indústria, até da indústria tem preconceito, né, Igor, porque Tem. as Big Pharma não investiram, né, nisso aí. Então a indústria tem o preconceito, dentro do consultório, dentro do existem médicos que têm esse preconceito também de receitar, doutor? Eu acho que é exatamente esse ponto que o Igor tá tocando, sabe, Aham. assim, eu tô aqui, né, como médico e eu não tô representando nenhuma entidade, eu tô Claro, representando, mas a maioria dos meus colegas não entende, não quer saber entendi. nós prescritores de cannabis ainda somos uma minoria, Certo. infelizmente. Então é isso que tem que mudar, né, Igor? Exato, porque não é fácil. Aham. Não é fácil entender a droga, calcular, entendeu, a droga, para o paciente, né, o cannabis. As doses são individualizadas, né, tem que ser acompanhado de perto. Hoje existe parte da indústria farmacêutica que consegue dar esse suporte vindo do enfermeiro, entendeu, de um farmacêutico, aonde ele consegue fazer esse acompanhamento junto ao CRM, Uhum. né, porque a gente sabe o tanto que demanda dele chegar à dose ideal para cada paciente, isso é Uhum. importantíssimo, tá, porque senão também, vai se queimar o produto, porque não vai conseguir a efetividade adequada, Hum. por isso que é importante escutar, eles se baseiam em estudos, os médicos, e regras e diretrizes. Então, assim, FDA, EMEA, nós estamos falando das 2 maiores agências reguladoras do mundo, onde elas preconizam ali para uma medicação que age no sistema nervoso central, de 3 a 4 meses de avaliação sem interrupção. Aham. Então, assim, aquele paciente que quer comprar um frasco para avaliar, a minha orientação para minha operação é não venda. Uhum. Não venda, sabe, porque você não vai chegar à efetividade daquele Um paciente frasco não dá para 4 meses, que em seria o mínimo. poucas Aham. situações, mas na maioria não, entendeu. Mas tem que haver também essa desmistificação de tratamento e custo do frasco. O nosso desafio é grande em em muitos cenários, Hum. mas é isso que eu curto, é isso que eu amo, isso que a gente está fazendo aqui e vai continuar fazendo, né. Quebrando aí os paradigmas, quebrando os preconceitos e melhorando cada vez mais o acesso aí, Hum.
a mais pacientes, né. Agora a gente deve estar falando e o pessoal que está assistindo deve estar perguntando o tempo inteiro na cabeça dele: "E quanto custa?", né. A pessoa sempre vai para o lado monetário, mas lembrando também que, eh, você tem a troca também de medicamento muitas vezes, né, então você substitui um, né, você deixa de comprar aquele medicamento e coloca cannabis que vai te fazer muito, mas eu quero ouvir. Vou colocar você para trabalhar na minha operação, porque Olha. isso aí é o mais difícil, né. Primeiro o só avaliar, Uhum, né, não é o só avaliar, é o avaliar, uhum, né. Vamos avaliar a medicação da forma certa. Eu te falar que o custo, Vitor, não vou ser real, nem com você e nem com o paciente. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada caso o frasco vai durar um tempo, entende? Então eu posso colocar assim um dado médio, tá? De um custo mensal por volta de uns R$ 700 a R$ 800. Mas, vamos lá, vamos citar um exemplo do que você falou. uhum, Paciente de dor crônica. E tudo que eu desço de estratégia para o meu time, eu nunca criei nada na minha cabeça. hum. Sempre foi da ponta do paciente, pesquisas com o paciente, para entender o paciente. Aqueles que eu vendo, aqueles que eu não vendo, aqueles que eu deixo de vender, eu estou aprendendo todo dia com eles. Então, o paciente de dor crônica, ele passou muitas vezes na ortopedia e ele consultou, ele tomou uma medicação sintética de uso diário, ok? Ele já usa. Ele tem uma outra medicação no bolso para crise, que geralmente é um opioide. Ele faz um procedimento de infiltração ou um bloqueio, que o custo mais barato é R$ 900, Hum. e ainda tem a fisioterapia. E deve estar usando um antidepressivo também, porque dor crônica É, qualquer um. exatamente. Se não chegar ao uso de imunobiológico, que a gente está falando de uma classe de alto custo de 80.000 a dose de indução, ok? Mas vamos voltar aqui para a maioria do público que não chega ao uso de imunobiológico, que é um acesso mais restrito. Nós estamos falando de uma economia absurda, Sim. né? Porque assim, é lógico que o switch, né, não por ser uma medicação que age no sistema nervoso central, ele tem que ser um switch cauteloso, não é tirou e colocou, você vai descobrir o que você tem que é parcial, mas você tem alguma coisa, você tem alguma evolução. Tô É, falando errado? não, até para acrescentar que eu acho que você está indo muito bem, vou te devolver a bola. Mas assim, no início de tratamento a gente ajusta a dose semanalmente, assim. Hoje eu vivo uma realidade que eu sei que a realidade não é a maioria dos meus colegas, eu converso com os meus pacientes toda semana. Uhum. Então, existe um processo, né, que às vezes é de 3 meses, mas eu já tirei várias pregabalinas, já tirei vários antidepressivos e isso acaba acontecendo. Então pode ser que no início tenha uma soma de custos, mas no final das contas a gente vê que o remédio se paga, eu posso dizer assim? Tô falando. Ah, Ele paga muito mais, ele paga uma qualidade de vida, né. É importante, falar que o cannabis ele não vai tratar na maioria das doenças, né, ele vai agir nos sintomas, sim. aonde o paciente está indo ali reclamando, né, "Ah, eu tô com dor, eu tô com isso, eu já tentei isso tudo e tá-tá-tá, Igual o câncer, ele não vai tratar a célula cancerígena, ele vai dar uma qualidade de vida, né, para aquela pessoa que está com dor, não é isso? Olha, se eu tivesse minha mãe aqui ainda, ela ia fazer o uso de cannabis durante a quimioterapia, porque o que eu tenho de relato, Hum, entendeu, de volta e melhora de qualidade de vida para hum. aquele paciente que está ali, eh, a quimioterapia a quimioterapia ela foi feita para matar a célula, Sim. né, e ela chega a dose até onde aquele corpo aguenta, Aguenta, fica no entendeu? limite do corpo. Por isso, que todos aqueles efeitos. E ela diminui muito os efeitos colaterais, dando qualidade de vida, entendeu? Para o paciente. Então, são inúmeras situações. O preconceito, eu outro dia, eu falo que eu aprendo todo dia com os pacientes. Eu peguei uma paciente que já faz uso há 1 ano. E essa paciente se propôs a me receber na casa dela. Uhum. Isso é o bacana dessa operação.
porque a gente é 100% ativo com o paciente e informação ao CRM, colocando o paciente naquele centro ali para que ele seja assistido. Se ele parou de usar, o médico que está dentro da nossa operação, ele vai saber, porque tem uma janela de tratamento ali em aberto. Mas só para vocês terem ideia, essa paciente já faz uso há 1 ano, mais de 1 ano, né? E eu fui lá bater um papo com ela, aprender, né? E acredite, ela sofria de dores, assim, muito, mas muito, muito mesmo. Já estava marcando cirurgia, entendeu? Todo mundo via a invalidez dela no dia a dia, entende? Mas todo mundo viu o tanto que ela melhorou na família. Mas ela sofre o preconceito até hoje, dentro de casa. Uhum, Essa aí que trata com a maconha, uhum. entendeu? Gente, é um ente querido, entendeu? Eu já vi paciente falando assim: Igor, eu quero comprar, eu vou avaliar, mas entrega na minha vizinha, porque se meu marido ver, vontade de falar, separa, entendeu? Mas isso Porque é um absurdo. É complicado. É um absurdo não se propor a ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? Então, tem várias formas de chegar no Espírito Santo, de Fusca ou de Mercedes, mas aí você não tentar ir a pé, entendeu? mas sinceramente, se eu começo a tomar um medicamento desse, eu não preciso contar pra ninguém não, gente, ninguém paga minhas contas não, entendeu? Eu Mas é tomo absurdo ter que esconder. tudo bem, é um verdadeiro absurdo, porque a gente acabou de citar medicamento que a base é a cocaína, opioide, né, por que não usar o CBD? Por que não, né? Isso me soa demagogia, né, a população. O Brasil é muito diverso, nós temos muitas questões culturais, né, mas de fato, assim, até desmistificando, nós estamos falando de um medicamento, gente, isso aqui não é droga, tá? Isso. Até, assim, não sei se eu, né, eu como pessoa, né, aí deixa meu CRM de lado, eu não sou a favor da liberação das drogas, né, eu sou cristão, eu não acho que esse é o caminho, mas eu prescrevo esse remédio por entender que ele é um ótimo remédio, né. Perfeito. Você citou o exemplo, né, da sua mãe, e é isso mesmo, né, numa condição e a quimioterapia tem isso, né, ela mata as células ruins e as boas, e é por isso os efeitos colaterais. A gente abre a nossa valise lá e acha os nossos recursos médicos, né, esse é um ótimo recurso, tem outros também, né, que a gente poderia fazer. Então a gente tem que entender isso como um recurso, né, não é uma droga, isso aí não vai viciar as pessoas. É muito importante acabar de uma vez por todas, construir um muro, que uma coisa é o uso recreativo, isso aí deixa os políticos resolverem, a gente como sociedade discutir isso, a outra coisa é uma questão médica. Sim. E assim, olha o tanto de valor isso, e o tanto de paradigma que a gente consegue quebrar com essa discussão, tá? Então assim, Vitor, entenda, alguns medicamentos são estudados, tá, com Ns expressivos, para uma certa indicação, mas a prática clínica leva a mudar a indicação daquele medicamento por a prática clínica do país, e todos enxergaram outro benefício. Vou citar aqui 2, aliás. Donarém. O Donarém ele foi lançado como antidepressivo, ele tem estudos, só que o que os médicos conseguiram ver é que ele é muito bom no ciclo circadiano do sono ali, Para insônia, para é um insônia. remédio muito bom. Exatamente. O outro, a gomelatina. A gomelatina também ela tem estudos em depressão maior. O que é gomelatina? A gomelatina é uma classe do antidepressivo, né? Ele é registrado pela Anvisa no país como antidepressivo, ok? Porém, o efeito dele no sono, ele foi maravilhoso. Como antidepressivo, não foi bom. O Viagra, a sildenafila, ela foi estudada Antihipertensivo. como antihipertensivo. O efeito colateral deu a questão da disfunção erétil, a indicação para disfunção erétil. 2 anos antes de acabar a patente, descobriu-se para hipertensão pulmonar, que era um tratamento caríssimo, mas em dose alta,
A Pfizer ainda conseguiu 2 anos mais. de extensão de patente. Então, assim, é isso, é a prática clínica. Esse é o convite para o médico que ainda não prescreveu, ele vai ter que aprender. Eu desafio a qualquer CRM a nível nacional que não estiver escutado uma vez o paciente do outro lado da mesa falar de cannabis. Uhum. Não tem. Todos já escutaram. Isso mostra uma tá ficando desatualizado. Tem que acompanhar. Então, assim, hoje, desculpa até a incisão, não vai ser opcional. Hoje ainda é, mas não vai ser opcional. Eles vão ter que aprender. É a mesma coisa você não saber prescrever um Tilenol, uma Neosaldina, um antibiótico. Desde dezembro de 2024, a cannabis entrou na farmacoteca brasileira, né? Ou seja, ela faz parte dos remédios que estão cadastrados e registrados como medicamentos mesmo. Mas aí uma curiosidade, tá? E fecha um parênteses. A história do Viagra é muito legal, você sabe dessa história? Eles estavam fazendo estudo para hipertensão, viram que o remédio não era bom para hipertensão, mandaram recolher os remédios. As mulheres entregaram os remédios tranquilamente, os homens não entregaram. Aí que eles falaram, opa, peraí, por que eles não estão entregando os remédios? Aí descobri, pegando das mulheres, dá aí, já que você vai entregar mesmo, você dá aí, entendeu? E aí foi. E assim, ó, outro exemplo, né? Saxenda, Victoza, Ozempic não é remédio para emagrecer. É Diabetes, né? então, assim, a clínica mostra muita coisa, né? É. As coisas não estão fechadas nos estudos, né? E eu acho também que no Brasil, como é uma coisa muito nova, 7 anos, você falou, né? 7 anos. 7 anos, aquele etc que eu falei do tanto de doença, isso vai abrir Isso vai aumentar muito mais. ao longo dos anos, muito mais, à medida que as pesquisas forem aumentando, né? O preconceito for caindo. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar sobre canabidiol foi no Fantástico. Eu vi uma mãe de um filho autista que ela entrou na justiça para poder importar o canabidiol, né? Eu conheço ela. E foi a primeira vez que É um caso desse, né? Ela é dona de uma das melhores e maiores associação que faz um trabalho fantástico aqui no país. E ver a luta dessas mães, né, isso impactou bastante O para filho dela tinha mais de 80 crises convulsivas por dia. né? olha, Para quem já viu uma crise convulsiva, gente, na neurologia não existe o preconceito. Por quê? Neurologia, o que gosta, o que não gosta, o que tem preconceito e não tem preconceito, sabe que Que funciona. Ele chegou no país muito por conta da neurologia, entendeu? Os maiores números, né, de estudos são em neurologia e são para É epilepsia. incrível. Olha, você falou de um etc. E hoje, tá? Eu peguei um estudo in vitro. A diferença é assim, ó, o estudo in vitro ele está sendo feito com células, né? Não foi feito com seres humanos, mostrando que ovários, testículos têm receptores CB2 e que provavelmente há um efeito em melhorar a fertilidade. olha, Tá aí um novo etc. que pode vir a gente descobrir mais sobre isso. eu acho que vai crescer muito ainda, né? Vai, isso aí ainda, isso chegou pra ficar. O Igor tá sendo incisivo, mas eu concordo, assim, né? Chegou pra ficar, né? É melhor a gente aprender a lidar com isso, porque é uma ferramenta extraordinária. Com certeza, com certeza. Eu queria agora fazer algo diferente desse podcast. Eu queria que um fizesse uma pergunta um para o outro, porque esse encontro vocês devem fazer dentro do consultório sempre, né? Que a gente, toda vez que vai no médico, tem sempre a pessoa do laboratório com a pastinha, né? O Igor já é muito chique, né? Ele É. a visita tem muito tempo, né? Só coordena. Mas eu queria ver esse bate-bola dos dois também. Um fizesse uma pergunta para o outro. Eu posso começar. Manda lá. Vamos lá. O quanto é difícil e se você consegue prescrever canabidiol numa primeira consulta de um paciente? Ótimo. É difícil. Eu acho que é mais difícil do que quando você pega aquele paciente que você já tentou outros tratamentos e não deu legal, e ele já vem talvez com o coração mais aberto, porque ele tá sentindo uma dor e tá vendo que as coisas não estão caminhando bem. Então, esse paciente é mais fácil, né? Vamos dizer assim que ele já vem convencido, né, pela própria dor.
Mas não é impossível. Na primeira consulta, não é impossível. Eh, não tem jeito, assim. Como que você quebra a desinformação? Como que você quebra, eh eh, né, uma visão, né, que é contrária àquilo? É com informação. Então, eu tenho uma realidade que eu sei que não é a da maioria dos meus colegas, mas eu posso ficar 1 hora e meia com meus pacientes. E eu gosto de escutar. Então a primeira coisa, escuta seu paciente. Hoje a gente sabe, e eu não tô julgando, eu já tive nesse lugar de pressão para atender, de ter que gerar volume, né, eu já tive nesse lugar, Uhum. né. Mas escuta seu paciente, porque você vai entender como ele funciona e como que você pode ajustar. A outra coisa, verdade. Eu já tive situações onde eu não achei que o óleo de cannabis era uma boa opção, mesmo o paciente chegando para mim falando assim: "Olha, minha prima falou que é um Sim. remédio legal, a gente não pode tentar?" Eu falei assim: "Eu acho que não é o momento, não acho que é a melhor medicação, vamos tentar outras coisas", Sim. né. Então assim, se você faz uma prescrição acreditando nessa prescrição, se você entender o seu paciente, né, dentro daquela ideia da medicina integrativa de corpo, mente, alma e espírito, essa prescrição tem chance de ser aderida. Legal. A gente sabe, né, Igor, assim, o médico que é antenado, ele sabe, eh, os pacientes eles seguem o paciente que segue muito bem, ele segue 70% das nossas orientações, a Uhum. gente já espera isso, né. Então, é entender também que nem tudo que você faz vai ser batata, isso não existe, não existe esse médico não, porque nós estamos falando de relações humanas. Uhum. Mas dentro deste contexto onde você escuta seu paciente, faz uma prescrição verdadeira, onde você está acreditando que está fazendo o melhor para o seu paciente, a chance é muito maior. Legal. Eu queria fazer 2. Manda lá. E essa pergunta não é só para o doutor Lucas, mas é para todo mundo, todo CRM que está assistindo também. Quando divulgado, sinta-se à vontade para mandar algum questionamento para o Vitor, que a gente vai responder todos. A gente vai deixar as redes sociais dos 2 aqui na descrição, tá? Legal, faço questão. O quanto, Lucas, eh, a gente quanto indústria farmacêutica, o que que você vê que a gente pode fazer mais, para contribuir e facilitar, entendeu? A gente pensando ali na cadeira do CRM do médico, a melhorar o acesso, entendeu, desses pacientes. Eu acho que essa causa, ela não tem dono, ela é de todas, e eu coloco uma parte dela muito grande no meu colo e eu tento fazer todo dia algo mais e de forma diferente. O que a indústria hoje pode ajudar e auxiliar o CRM a aumentar o acesso para aquele que precisa sempre, né, e mais pacientes poderem, ter uma qualidade de vida melhor, né. Perfeito. Ó, eu acho que são vários pontos, né. Eu acho que trabalhar na informação é importante, né. A gente como CRM, a gente não tem a capacidade de atingir a mídia, né, e possibilidades igual eu tô tendo aqui, ou de falar numa reunião médica, um congresso, elas acontecem pontualmente, né. Então vocês como indústria, eu acho que vocês têm uma capacidade muito maior, né, de atingir mais pessoas. E informação, ela vai ajudar a gente como um todo. Eu acho que o custo, assim, de coração, né, a gente sabe, eu gosto muito do trabalho de vocês e prescrevo, mas eu acho que não o custo específico de vocês, de um bom óleo, né, independente da marca, ainda é alto. Eu entendo que isso vai melhorar à medida que o volume melhorar, né, nós estamos falando de um negócio, né, se Uhum. tiver mais volume, a coisa tende a Claro. mudar. Então eu faço um apelo para os meus colegas, né, pra gente tentar, aderir a isso, se fazer sentido para você, porque isso vai melhorar o custo para quem precisa, né. E eu acho que a outra questão também, é o fato da gente ainda ter que importar esse remédio, né. Porque hoje a realidade é que para você importar um bom remédio demora 20 a 30 dias dependendo, né. É isso. E já melhorou, eram 3 Pior, né. meses. É. Pra essa medicação chegar na mão do paciente. Então, assim, é questão de trabalhar do ponto de vista político, da sociedade mesmo. Vocês têm muito mais armas do que a gente para fazer isso, para a gente poder ter, questões legais mesmo para ter isso de uma forma melhor. A gente sabe
que a medicação que está na farmácia hoje em dia, por mais que exista aí uma questão, ela é uma medicação subdosada. Não estou falando de marca, não quero expor ninguém, mas ela é uma medicação subdosada. Então a gente quer medicação de qualidade, Com certeza, né? Essa que é a grande questão. com certeza, Vamos trabalhar em cima disso. com certeza. Tem alguma pergunta pro Igor? Eu tenho. Manda lá. Igor, assim, como que você, enxerga essa questão do novo prescritor, assim? Eu tive uma vivência de traçar o meu conhecimento, como prescritor muito sozinho, assim, sabe, de desbravar e ser testa de ferro, ir atrás de artigo e sentar a bunda e estudar mesmo. E a gente sabe que a maioria dos médicos não tem nem esse tempo, né? Como que vocês trabalham hoje ou como podem trabalhar no sentido de ajudar esse prescritor? "Pô, gostei do que foi conversado aqui, quero fazer, mas não sei como fazer", né. A gente sabe que a cannabis tem todo um jeitinho especial, né, às vezes você aumenta a dose, piora tudo. Então, de capacitar esse novo colega que está chegando. Legal. A gente, tenta e são várias fases, de lançamento e manutenção do produto dentro da indústria farmacêutica, né. Mas hoje nós estamos na fase de dar a mão, entendeu. Então, começamos agora com um programa de preceptoria e mentoria ao primeiro paciente, né, aonde você já está sabendo de primeira mão. A gente vai eleger um speaker, esse speaker vai ser o tutor, né, aonde aquele médico que já enxerga a necessidade do conhecimento, mas ainda tem aquela insegurança que é super normal, ele não vai repassar ao paciente, que na maioria das vezes ele repassa. Então nós vamos, promover encontros, estabelecer ali, o médico-chave que é detentor da grande prática clínica, do autoconhecimento e vai dar base para aquele que quer, mas aquele que quer, entendeu? Então assim, até coloco aí o acesso. O Vitor vai colocar as nossas, credenciais aí de redes sociais. Estamos aí à disposição desse médico que está se desafiando a aprender, entendeu? Para fazer uma curadoria ali com o médico mesmo, desde o primeiro paciente, que aí ele vai ganhando, eh confiança, vivência, estatística, e vai criar o seu próprio N, as suas opiniões, né, o seu perfil de paciente, é aquilo que eu voltei a falar lá da minha mãe, entendeu. E vai criar aquela receita Dela. vai criar aquela receita, dele, individual. Porque o Lucas, ele tem, o embasamento científico, ele se desafiou lá atrás. Claro. Mas a prática clínica dele faz com que ele tenha uma ótica única e exclusiva também dele, dentro do dia a dia dele e do que ele se propôs, daquele perfil de paciente. Então não adianta nada, um médico que tem um outro propósito totalmente diferente e que está tudo certo, não tem certo e errado, é o que o Lucas falou, é momento de vida, aquele que não tem tanto tempo para investigar, do jeito que o Lucas faz, ele não vai conseguir fazer, entendeu? Então assim, perfil diferente, né, de médicos, clientes e o que você se propõe, né, dentro da ética do bem-estar do paciente. Maravilha, gente, eu estou encantado, nunca aprendi tanto sobre um medicamento na vida. A gente aprende todo dia, então é isso aí. E eu quero agradecer vocês. Antes disso, de despedir de vocês, quero pedir para o Dr. Lucas falar para o pessoal de casa e deixar uma mensagem de esperança para aquela pessoa que está nesse momento com dor, com dificuldade, e o que esse tratamento pode ajudar. Legal, legal. Eu acho que a dor, né, ela é uma das coisas que mais mudam o ser humano, né, porque ela vai,
atrapalhar a sua conexão com você mesmo, a conexão com as pessoas à sua volta, né, com suas crenças e principalmente, né, vai te tirar a qualidade de vida, né. E a vida ela tem que acontecer, né. Então, se eu tivesse que dar uma dica é se permita, né. Se você tem um preconceito sobre essa medicação, se você ainda acha que é uma droga, experimente, né, se permita testar, porque não é milagre, né, mas a gente vê coisas que são impressionantes em consultório e na vida das pessoas. É realmente algo diferenciado, né, então se permita. Igor, também tem alguma mensagem pro pessoal de casa? Eu acho que vai muito do que o doutor Lucas acabou de dizer. Eu acho que a gente se permite para tantas coisas e se limita para algumas que podem mudar a vida. E mais, na maioria dessas doenças que nós falamos aqui hoje, como já dito antes, a gente não está falando da cura, a gente está falando de um tratamento que ele vai amenizar uma qualidade de vida, ele vai amenizar os efeitos colaterais, né. Porém, né, em alguma delas, quanto mais demorar, mais vai se lesar aquele órgão, entendeu? Aquela pessoa e alguns danos que são irretornáveis, entendeu? Permita-se a tentar algo novo, algo diferente, entendeu? Pensando 100% em você como paciente, né? E o apelo novamente aos CRMs, entendeu? Que não que todo mundo prescreva, mas que todo mundo conheça o tanto, que essa legião, né, a favor do canabidiol vem se movimentando e com o objetivo de trazer uma melhor qualidade de vida. Te agradeço muito, pela participação do podcast aí, né, Vitrine de Líderes. Foi um prazer também defender a causa do acesso ao paciente. Hoje a gente falando do canabidiol, estou à disposição aí, viu, de vocês e todos os ouvintes aí do podcast. Eu que agradeço. Hoje, o Dr. Lucas e o Igor, eu agradeço muito. Que conversa esclarecedora foi hoje. E eu tenho certeza que esse bate-papo ele vai extrapolar esse momento aqui e muita gente vai conhecer e nós vamos conseguir trazer alento para essa pessoa, esperança para as famílias, né? E que bom, gente, eu estou muito satisfeito com o que a gente fez aqui hoje. Se você está assistindo esse vídeo, eu peço que você compartilhe com as pessoas. Se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, lembra de um conhecido, mande esse link, mande esse vídeo para essa pessoa. Ele é muito importante para que mais pessoas conheçam esse tratamento, né? E que a gente acabe com esse preconceito bobo que existe hoje, né? E que entenda que existe, na verdade, uma esperança para essas pessoas, né? Muito obrigado. Eu vou deixar aqui no link da descrição todos o contato do doutor, o contato do Igor, para que vocês entrem em contato com ele, tirem todas as dúvidas, né, Igor? O Igor tem um Instagram muito bacana, depois quero que vocês entrem lá, vocês vão ver, hoje ele saiu da academia e tal, achei bem legal, mas é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo e da próxima vez eu espero estar com vocês novamente, tá? Esse é o podcast Vitrine de Líderes, o podcast em que a sua história é o seu maior marketing. Você quer entrar em contato comigo, também a minha descrição tá aqui, tá bom? Um forte abraço para vocês, gente, é tudo de bom, até a próxima, valeu!